Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, sou responsável aqui pelo canal do YouTube Historiador Ricardo Russell e hoje eu estou gravando mais um episódio para a série Livros sobre a História do Ateísmo. O objetivo dessa série, que tem até uma playlist aqui no canal, é apresentar para vocês algumas obras, livros, textos, enfim, que trazem estudos sobre a história do ateísmo, para quem tem interesse em conhecer ou se aprofundar na leitura sobre o assunto. E no vídeo de hoje eu gostaria de comentar, fazer um breve comentário sobre o conteúdo desta obra aqui, História do Ateísmo, de Georges Minoir. Tá? Este é um dos livros que tem mais influenciado a minha pesquisa. Como vocês podem ver, ele é um livro bastante extenso, tem mais de 700 páginas. Tá? Então eu gostaria de pontuar alguns tópicos em relação ao livro nesse vídeo. Primeira questão que eu gostaria de colocar para vocês é sobre o autor e o perfil da pesquisa do autor. Então, o Minoir ele é um historiador francês, nasceu em 1946, ele começou a publicar livros na década de 80, do século passado, e ele desenvolve um trabalho dentro de uma perspectiva chamada de História das Mentalidades. A História das Mentalidades tem como objeto de estudo a investigação sobre os modos de sentir e de pensar das populações, os costumes, as crenças, os valores. A partir daí, a História das Mentalidades ela desenvolve uma abordagem que busca compreender esse estudo sobre este objeto dentro de uma perspectiva de longa duração. Ou seja, a ideia é de que costumes, valores e crenças são fenômenos que perduram ao longo de um vasto período de tempo e se modificam muito lentamente. Com algumas exceções históricas, traz isso como uma regra. E também a História das Mentalidades ela faz uma abordagem pautada pela perspectiva da coletividade, ou seja, a ideia é de que esse fenômeno, a questão dos valores e das crenças, são fenômenos que fazem parte, são compartilhados por uma coletividade. E aí entra a questão da história do ateísmo. Dentro dessa perspectiva de pensar o ateísmo em uma longa duração e como parte de um fenômeno que compõe um conjunto da sociedade, então o Minoir ele desenvolve esse estudo em 20 capítulos que percorrem desde a antiguidade até os dias de hoje. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá? Então o Minoir traz esse tipo de estudo. O foco dele aqui é pensar a questão da história do ateísmo no Ocidente, tá? Mas há uma ênfase na questão da França, nesse estudo que ele vai desenvolver. Tá? Isso, entre outros fatores, talvez a gente possa dizer que é motivado até pela própria questão do acesso às fontes. Tá? O segundo ponto que eu gostaria de destacar nesse meu comentário sobre o livro é a definição que o Minoir oferece sobre ateísmo. Eu já fiz um vídeo anterior, até vou deixar um card aqui para vocês verem o vídeo depois, onde eu falo sobre a questão da definição etimológica da palavra ateísmo, que é uma palavra de origem grega e que significa a ausência de crença em Deus ou a crença na não existência em Deus. Tem essa dupla possibilidade de interpretação. Tá? O Minoir ele não desconsidera este significado, mas ele oferece uma outra forma de entender também o ateísmo. E isso aparece já na introdução, quando ele diz o seguinte: o ateísmo, independente das religiões, pode ser concebido como a grandiosa tentativa do homem e das mulheres de criar um sentido para si mesmo, de justificar para si mesmo a sua presença no universo material, de nele construir um lugar inexpugnável. E, no primeiro capítulo, ele reforça esse significado quando ele diz o seguinte: mas o ateísmo não é somente uma atitude de recusa,
rejeição ou indiferença que só poderia ser definido em relação às religiões. Ele, o ateísmo, é também uma atitude positiva, construtiva e autônoma. O ateu crê também, não em Deus, mas no homem, na matéria, na razão. Em cada civilização, o ateísmo contribui com algo. Então, de acordo com o Minoa, o ateísmo ele pode também ser compreendido como uma determinada visão de mundo, né? A construção de um sentido, né, para explicar o que é o mundo e a própria existência humana neste mundo. Dentro dessa perspectiva, então o ateísmo ele acaba se tornando plural, que existem diversas possibilidades de interpretar e dar significado ao mundo e à existência humana. E é exatamente isso que ele vai investigar neste livro aqui, o que leva ao terceiro ponto, que ele desenvolve como uma hipótese de trabalho a existência de um ateísmo teórico e a existência de um ateísmo prático. Tá? O ateísmo teórico significaria a elaboração intelectual, né, feita por indivíduos que buscam justificar, que buscam teorizar sobre o que eles entendem como uma visão de mundo ateísta, e o ateísmo prático seria uma referência a pessoas que vivem sem uma crença em Deus, mas não refletem, não teorizam sobre isso. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas ele oferece vários exemplos ao longo do livro de ateísmo teórico e de ateísmo prático. Por exemplo, na questão do ateísmo teórico, né, ele vai trazer referências na filosofia pré-socrática e no epicurismo, né, na antiguidade, no iluminismo do século XVIII, né, nas correntes filosóficas e na ciência do século XIX, como o darwinismo, o marxismo, a filosofia do Nietzsche, ou pegando também referências no existencialismo e na filosofia analítica do século XX. No caso do ateísmo prático, né, diferente do teórico, né, onde as pessoas elas têm uma intencionalidade em registrar o seu pensamento, no ateísmo prático, né, as fontes que nos permitem conhecer os indivíduos que vivem sem uma crença em Deus geralmente provém de relatos de terceiros, como de autoridades públicas e religiosas. Tá? Então essa é uma característica. Tá? E aí ele também traz alguns relatos, algumas referências, né, de ateísmo prático, como no final da Idade Média e na Idade Moderna, entre populações camponesas, mas também em centros urbanos, ou também algumas profissões como médicos, comerciantes e marinheiros. Tá? Ele também fala, o Minoa, sobre a irrupção no espaço público, né, de um ateísmo prático e combativo com a Revolução Francesa, né, que tem entre seus desdobramentos uma crítica às instituições religiosas, né, como parte de uma crítica mais ampla à sociedade do antigo regime. Tá? E aí esse ateísmo prático ele desenvolve uma verve anticlerical no século XIX, ou seja, o anticlericalismo como uma forma de pensar e de agir, né, de combate às instituições religiosas interpretadas como instituições opressoras e conservadoras. E no século XX, né, nós temos um revigoramento do ateísmo prático, na esteira da Revolução Russa, na União Soviética e alguns países que passaram por regimes comunistas, e também por meio de associações e entidades de caráter ateísta em países de democracia liberal e economia capitalista. Então, esses são os elementos. Tá? Como o livro do Minoa ele é um livro de 1998, tá? E ele foi publicado no Brasil em 2014, ele não vai falar sobre o ativismo ateísta do início do século XXI, né, que tem referências intelectuais como o Richard Dawkins, Sam Harris, Christopher Hitchens, o Daniel Dennett e a Hirsch Ali. Então, isso aí não vai aparecer no livro. Eu fiz 2 vídeos aqui no canal falando sobre o ateísmo na Grécia Antiga e o ateísmo no Iluminismo, que foram baseados na leitura que eu fiz do livro do Minoa. Então eu vou deixar aqui no final do vídeo
esses dois vídeos na tela final para vocês poderem acessar e também assistir. Então, em linhas gerais, essa seria o meu comentário, né, sobre o livro do Minoir. E aí eu peço, né, para quem tem interesse em acompanhar esse tipo de conteúdo e que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal. Vocês podem se inscrever abaixo do vídeo ou tem uma marca d'água aqui, né, no próprio vídeo em vermelho. Vocês clicam ali, se inscreve e ativam o sininho para receber as notificações sempre que aparecer um conteúdo novo aqui no canal, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje seria sobre isso. E se vocês gostarem, né, eu peço que deem um like no vídeo, compartilhem e nós nos encontramos aí no próximo sábado com mais um vídeo, trazendo mais um assunto relacionado à história do ateísmo. Um abraço para todos e para todas.